Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Então, eu acho que esse episódio de hoje vai ser um episódio curto, porém polêmico. Por quê? Porque vamos falar de uma obra, mas para falar dessa obra, iremos falar muito mais do autor dela do que da obra em si. No caso, estou me referindo à mitologia nórdica de Neil Gaiman. Neil Gaiman, ele é um cara que tem muito fã. Muito fã. Então eu estou um pouco apreensiva com o que as pessoas que são fãs dele podem pensar do que eu vou falar aqui. Bem, Neil Gaiman, para quem não sabe, nasceu em 1960, britânico. Hoje em dia mora nos Estados Unidos. Ele tem uma ex-esposa que mora nos Estados Unidos, então ele resolve se mudar para ficar perto dos 3 filhos. Ele começou a trabalhar e publicar obras em 1984, com 24 anos. A família dele é de origem judaica, mas ele começa a ter contato com a literatura quando o pai dele entra para a cientologia. E aí ele vai com as irmãs estudar na igreja da cientologia. Hoje em dia, gente, ele não é da cientologia. Ele também não é judeu, não segue a religião judaica e tal. Mas a família inteira dele é da cientologia, tá? E aí ele descobre, então, nesse momento da infância, o grande prazer da vida dele, que é a leitura. E ele fala muito claramente que ele foi extremamente, como todo... Eu ia falar toda criança inglesa, mas como toda criança que gosta de literatura, foi altamente influenciado por C.S. Lewis, Tolkien e Alice no País das Maravilhas. O Alan Moore, ele decide, então, que ele quer seguir a carreira de autor na vida dele, tenta escrever algumas coisas que não são publicadas, resolve então seguir para o jornalismo, que pelo menos aí vai conseguir atrair um público, até que ele conhece, senhoras e senhores, o deus dos quadrinhos, um homem chamado Alan Moore. E eles ficam muito amigos. Na época, Alan Moore não era o Alan Moore que a gente tem hoje em dia. Mas eles ficam muito amigos e então ele começa a produzir histórias em quadrinhos junto com Alan Moore. O Neil Gaiman vai acabar trabalhando para DC, ele vai acabar trabalhando para a Marvel. Aliás, ele trabalha para a Marvel em Os Eternos, junto com o John Romita Jr., Romitinha, Razão da Minha Vida, o rei da Comic Con, Romitinha. Então ele é um cara muito bem relacionado. Tendo então como seu principal, sua magna opus, né, como a gente chama na literatura, o Sandman, né, que tá sendo agora adaptado pela Netflix, se eu não me engano, e é uma grande obra de quadrinhos e tal. O Neil Gaiman, ele também traz livros não quadrinhos, né, não comic books. Ele traz romances também, ele também escreve romances. Nós temos o Good Omens, que foi adaptado pela Amazon Prime. Nós temos Stardust, que virou filme. A gente tem o American Gods, Deus Americanos, que virou também seriado da Amazon Prime. E, enfim, é um cara que toda a sua produção é seguida de fãs. Ele tem muitos fãs. Ele acaba também, devido a essas prosas que ele escreve, seguindo também um caminho ali de roteiro. Ele vai fazer roteiro para Doctor Who. Aliás, o episódio dele de Doctor Who é fantástico. Ele vai fazer o Beowulf de 2007. Não sei se vocês assistiram esse filme, que é um filme todo em CGI, por capturas de movimento. O Beowulf, quem faz o roteiro é ele. Então, assim, ele é um cara que ele é multimídia, né? Ele escreve livro, roteiro, quadrinho. É um cara extremamente multimídia. Poema e tal. O problema, que aqui começamos com muito cuidado para não ofender nenhum fã do Neil Gaiman, é que eu acredito piamente que sim, Neil Gaiman é um grande escritor. Vamos deixar isso muito claro. Neil Gaiman é um grande escritor. Ele é um escritor fantástico. Porém, o Neil Gaiman, eu só li dois romances dele, tá? E a minha opinião está sendo então baseada nesses 2 romances. O primeiro foi Stardust, o segundo foi Deus Americanos. Baseado nessas 2 leituras, o grande problema que eu vejo na prosa de romance do Neil Gaiman é a incapacidade, e eu vou usar essa palavra, é a incapacidade de organizar a narrativa dele de uma maneira que tenha uma fluidez para o leitor. O que é isso?
O Neil Gaiman, ele tem um problema muito sério em preparar terreno de cena. Eu acredito, nunca li biografia do Neil Gaiman, tá? Conheço o trabalho dele de quadrinhos, o trabalho dele muito bem de roteiro, e gosto dele como pessoa. Conheço histórias do Neil Gaiman, que são histórias que você fala assim, puta, que cara gente boa, gente, sabe? Mas eu não posso falar realmente se essa minha suspeita é real. A minha suspeita é que isso acontece porque o Neil Gaiman, ele trabalha muito bem obras gráficas. Ele trabalha muito bem a junção entre a prosa e o visual. Seja em história em quadrinhos, seja em roteiro. Quando você pega um roteiro... Não sei se você leitor já pegou... Você ouvinte, já pegou o roteiro para ler. O roteiro, ele não tem detalhes profundos de cenário. O roteiro, ele é um guia gráfico para a filmagem de um filme ou de um curta. O quadrinho, existe uma comunicação entre a pessoa que está escrevendo o roteiro do quadrinho e a pessoa que vai desenhar, o desenhista que vai fazer o quadrinho. Para quem quer saber mais sobre isso, tem o Watchmen, a versão grande, a versão encadernada do Watchmen. O Alan Moore, ele fala muito sobre como era a troca de mensagens entre ele e o David Gibbons, porque eles estavam cada um em um país diferente, durante a fabricação de Watchmen. O Neil Gaiman, ele tem isso muito bem, ele consegue lidar muito bem com esse tipo de mídia, né? Com esse tipo de formato, um formato que você vai ter a história sendo a palavra sendo unida ao visual. Quando ele está sozinho num livro, ele perde isso. E vai ter uma narrativa confusa, ele vai ter uma narrativa que perde muito ritmo, porque ele tem problemas muito claros em tornar a mudança de cena, mudança de cenário, a construção de situações que precisam de uma descrição clara, fluida, muito difícil para o leitor. Então, eu particularmente não gosto da produção de prosa do Neil Gaiman, e especificamente Deus Americanos, que eu acho um dos livros mais insuportavelmente chatos que eu li na minha vida. Tem um conceito e uma sinopse boas, tem um conceito e uma sinopse excelentes. O problema é que, para mim, como leitora, e sendo que eu sou a dona desse podcast, então só a minha opinião importa, é muito mal executado. Entendem? Então, assim, mais uma vez, Neil Gaiman é um gênio dos quadrinhos, é um gênio do roteiro, mas ele tem dificuldade com a prosa. Quando é que a prosa do Neil Gaiman, quando ele tá sozinho, vai brilhar? Quando ele escreve conto. Quando ele escreve conto e poesia, o negócio brilha. Porque ele é esse tipo de escritor. Ele é muito bom em fazer histórias coesas, concisas, pequenas, em que a ação é rápida, você tem uma viradinha numa frase ali que muda todo o esquema. Quando você precisa construir uma narrativa mais longa, em que você tem uma sucessão muito grande de ações acontecendo mediante a mudança de cenário, cara, aí vira uma salada podre. Mas quando você tem o cara escrevendo conto, o negócio é muito bom. O livro, eu não sei se esse livro tem em português, tá? O único livro de contos que eu li dele antes do Mitologia Nórdica foi o Smoke and Mirrors, que tem a famosa adaptação do Conto da Branca de Neve, que é, assim, genial. É genial o negócio. E ele tem essa coisa de escrever... O Conto da Branca de Neve em específico, ele é maravilhoso porque ele é um conto todo, pra quem não conhece, tá? Todo contado pelo ponto de vista da madrasta, da Rainha Má. E a gente vai descobrir que, na verdade, a Branca de Neve, ela é uma criatura, ela não é quase um ser humano, ela é uma criatura bem estranha, né? Pra não dar spoilers. Procurem, tem na internet traduzido esse conto. Eu acho que o nome dele, deixa eu dar uma olhada no nome dele. Em inglês é Snow, Glass and Apples, ou então seria Neve, Vidro e Maçãs, em português. Mas eu li a primeira vez esse conto fora do livro. Eu li num site perdido assim, eu nem sabia que era do Neil Gaiman. E esse conto, por sinal, vai virar história em quadrinhos em breve, tá passando por adaptação.
E é isso, ele é muito rápido, ele é muito conciso, ele não perde muito tempo em digressão, ele não perde muito tempo em discriminando situações específicas. O que para um conto que tem essa linguagem, tem esse ritmo, faz muito sentido. Quando você pega um livro de, sei lá, 300 páginas, fica confuso. E quando fica confuso, fica chato. E aí, quando fica chato, perde ritmo, e aí as coisas se arrastam, e o desenvolvimento do personagem começa a não fazer muito sentido, e aí começa a ficar um imbróglio, e aí você perde qualidade no meio do livro, nos diálogos. O negócio é complicado. Então, assim, Neil Gaiman, grande contista. Vamos fechar desse jeito. E é por isso que quando eu tenho o Mitologia Nórdica aqui físico, mas quando eu vi que tinha o Mitologia Nórdica no audiobook, inclusive narrado pelo próprio Neil Gaiman, eu falei assim, ok, vamos pegar esse livro. O que é esse livro? É uma compilação de lendas da mitologia nórdica, super conhecidas, não são lendas que ele foi fazer uma grande pesquisa histórica, que ele tá recontando e que ele tá ali colocando uma pitadinha dele. Funciona muito bem, porque, mais uma vez, é um material conhecido, é um material que ele vai, na verdade, é uma grande adaptação. Você tem desde do conto, da lenda mais básica, que é o Loki cortando o cabelo da Sif, até o Ragnarok acontecendo. Então é bem bacana, é bem legal, se você se interessa por esse tipo de temática. Aliás, ele tem todo um prólogo antes, que é narrado por ele mesmo também, falando como a mitologia nórdica e como a mitologia em si marcou muito ele. O que aí faz sentido ele gostar tanto, por exemplo, de Tolkien. Porque Tolkien vai ter todo um embasamento de pesquisa que o próprio Tolkien fez sobre mitologia dinamarquesas e lendas dinamarquesas, lendas da Noruega, e é que ele vai acabar adaptando e sendo influenciado para Senhor dos Anéis e para a construção da Terra-média. Faz então sentido a mitologia nórdica ser tão presente na infância do Neil Gaiman e influenciar tanto ele a ponto dele querer criar seu próprio livro de compilados de lendas nórdicas. Isso é muito bacana. Eu não vou contar o livro porque são muitas lendas e são lendas que, se você conhece um pouco desse tipo de mitologia, você vai saber. Mas o meu favorito é o primeiro mesmo, porque ele tem uma visão, ele coloca, um exemplo aqui, ele coloca um ponto de vista, assim, jogado muito, muito educadamente, muito espertamente no conto, que faz com que esse conto tenha um peso maior. Exemplo. Primeiro conto é o conto da Sif tendo seu cabelo cortado pelo Loki. Que, por sinal, já foi até citado no seriado do Loki. Esse conto. A Sif acorda, ela é esposa de Thor, tá? A esposa de Thor não é a Jane Foster. Ela é esposa de Thor, ela acorda. E no conto original, ela acorda com os cabelos cortados. Na versão do Neil Gaiman, ela vai acordar totalmente careca. E aí, o Thor fica pé da vida, já sabe que é o Loki, não tem nenhum imbróglio, assim, de saber quem foi que fez. Ele já sabe que é o irmão dele. Ele vai atrás do irmão e exige o retorno do cabelo da Sif. E aí, é muito legal, porque aí o Thor joga no meio da conversa com o Loki que ele precisa que a Sif tenha seu cabelo novamente. Por quê? Porque se ela sair por aí careca, vão achar que ela fez algo muito ruim e que ele raspou a cabeça dela de propósito, como punição. Então, assim, é uma situação em que, para o Thor, não é legal, porque vão achar, sei lá, que ela meteu uns cornos nele, entendeu? Que ela é uma adúltera e que ele, consequentemente, não passa pela porta porque o galho é muito grande, com esse tipo de situação. Então, você entende que esse tipo de pormenor que o Neil Gaiman coloca nas histórias dá um peso muito maior e dão significados muito maiores do que só, olha, eu quero o cabelo da minha esposa de volta porque eu prefiro mulheres de cabelo comprido.
Você tá entendendo? E é isso que é o genial. A mesma coisa com o conto lá da Bela Adormecida, não, da Branca de Neve. Quando ele inverte a situação e conta toda a história pelo ponto de vista da Rainha Má, inclusive muito brevemente, em meio parágrafo, explicando como foi que ela conheceu o rei, você tem um peso maior para a história, você tem uma forma diferente, de mais enriquecedora de ler uma história que é tão conhecida. Então, assim, eu gostei muito desse livro. Eu não conhecia tantas coisas assim sobre a mitologia nórdica, eu conhecia poucas coisas, eu conhecia o que eu já vi em outros livros, conhecia algumas coisas da própria Marvel, conhecia algumas coisas jogando, sei lá, God of War. Então, mas eu sempre fui a pessoa lá da mitologia greco-romana, da mitologia britânica, enfim. Então, talvez, se você curta muito, você vai gostar mais ainda do que eu. Eu achei muito legal. E foi aí que eu percebi que realmente esse é o lance do Neil Gaiman. Eu pegar livros de conto, poesias, é aí que ele brilha. Aí que ele brilha. Eu não posso falar sobre os últimos livros dele. Eu tô vendo aqui que o último livro, o último romance real que ele cria é um tal de Silver Dream, Sonho de Prata no Brasil. Eu nunca li. Eu gostaria de ler, na verdade, Belas Maldições, que é o Good Omens, porque eu gosto muito do seriado da Prime. Mas como realmente Stardust American God não me desceram, eu acho que eu vou ficar só com os livros de conto, tá bom? E é isso, gente. Assim, eu falei que ia ser rápido, porque, mais uma vez, não tem muito o que eu contar. Eu não vou ficar aqui contando, sei lá, 10 histórias da mitologia, que não faz sentido na minha opinião. Mas realmente o que eu posso dizer é que o Loki brilha em todas essas histórias, tá? Vou deixar isso muito claro. O Loki brilha muito em todas as histórias, e o Thor que o Neil Gaiman traz, ele é um Thor extremamente carismático. Mas ele não tem aquele carisma bobo do Thor dos filmes que a gente vê do MCU. Não, ele tem um carisma de um guerreiro, assim. Ele é um cara que realmente é extremamente admirável. É muito legal. Eu gostei muito de ter contato com esses personagens através do olhar do Neil Gaiman. E se você for do Neil Gaiman, não me odeia, gente. É só uma opinião, tá bom? Por favor, compartilhe esse link com seus amigos, tá? Nem que seja pra me instigar no Twitter. Comprem através do link aí de baixo o Mitologia Nórdica, ou qualquer outro livro do Neil Gaiman, ou qualquer outro livro de qualquer lugar, ou qualquer coisa na Amazon pra ajudar o nosso podcast, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.